Jesus, amados. Glorificado seja Deus por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Eu queria te convidar nessa noite a fechar teus olhos, a orar, fazer uma oração agradecendo ao Senhor pelo dia, por tudo que você passou no dia. Teve gente aqui que já me relatou que ralou pra caramba, né? Trabalhou bastante, e o Senhor nos permitiu a gente chegar a este lugar, né? Então fecha teus olhos, oremos ao Senhor. Amantíssimo Deus, eterno Pai, queremos engrandecer o Teu nome, reconhecer a Tua majestade, reconhecer a Tua grandeza. Tu és grande, Tu és poderoso, não há outro Deus além do Senhor. Nós queremos nessa noite bendizer o Teu nome, esse nome que está acima de todo nome. E também nessa noite, Senhor, queremos agradecer, porque o Senhor sendo tão grande, ó Deus, o Senhor sendo tão maravilhoso, o Senhor decidiu morar em nós, o Senhor decidiu se relacionar conosco, o Senhor decidiu entregar o seu melhor por nós, que foi o seu Filho. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez por nós, por todo o amor, por todo o carinho que o Senhor tem nos dado, ó Deus, a cada dia. Agora apresentamos, ó Deus, as nossas vidas, ó Deus, como oferta suave nas Tuas narinas. Que o Senhor perdoe, ó Deus, primeiramente, os nossos pecados, as nossas falhas, que são muitas, Senhor. Que o Senhor nos purifique, nos lave, nos limpe e nos faz mais alvos do que a branca lã, ó Deus. E que nessa noite o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, o culto da nossa razão, que estamos aqui para ministrar ao Senhor. Que o Senhor se agrade desse ajuntamento da Tua igreja. Muito obrigado por cada irmão que já chegou até aqui. Muito obrigado por aqueles que estão a caminho. Muito obrigado, Senhor, por aqueles também que não poderão vir. Ó Deus, que estão nos seus trabalhos, que estão com alguma dificuldade. Que o Senhor os guarde da mesma maneira, que o Senhor os guarde da mesma forma. E que nessa noite seja o Teu nome glorificado e exaltado nesse lugar. Fica conosco, receba todo o louvor, toda a adoração, em um nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Abra a tua Bíblia, Salmo número 2, capítulo 2. Salmo número 2. Porque se enfurecem as nações, os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes fará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Como a vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor e alegre-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Amém? Glorificado seja Deus. Ministério de Louvor está com a oportunidade. Nós estaremos adorando ao Senhor nessa noite, juntamente com o Ministério de Louvor. Esse Salmo 2 fala justamente da vinda do Filho de Deus, de Jesus Cristo. E ele diz: beijem o Filho, para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurado todos que nele se refugiam. Então,
nessa noite glorifiquemos a Deus por seu Filho amado, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, adorar o Senhor com o ministério de louvor nessa noite. Vamos declarar a bondade de Deus. Amém?
graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. É fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. De adorar o Senhor nessa noite. Alô, boa noite, a paz, queridos, que Deus abençoe a todos. Mais uma vez estamos aqui para louvar e engrandecer o nome daquele que é digno de receber o nosso louvor. E esse louvor, ele tem como título Tu és Deus. É uma declaração de amor e adoração ao nosso Deus. Então, você que souber, pode cantar comigo nessa noite.
Aleluia. Ao que venceu a morte, aleluia, ao Criador da vida, o Senhor mudou a minha sorte, mudou a nossa sorte, quando não vi saída. Tu és Deus, quem sou eu para negar o teu poder? Aleluia. Mesmo em meio ao medo, correu ao meu encontro. Já não sou mais o mesmo. Tenho um novo canto. Tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder, Senhor? A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda glória. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda glória. Tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? O teu poder. Tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? O teu poder. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda glória. Tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? Aleluia. Glória a Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém? Nesse momento, nós vamos estar ofertando, dizimando na casa do Pai. Eu vou chamar a irmã Jupira, ela vai estar cantando um louvor também nessa noite, mas muito conhecido nosso. E aí eu queria que você abrisse tua Bíblia aí, ó. Provérbios capítulo 3, verso de 9 a 10. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Você pode repetir? Versículo 9. De vinho.
Amém? A Débora vai colocar lá, Rude Cruz. É esse? Então vamos ficar em pé, vamos adorar o Senhor. Entregar o nosso dízimo e nossa oferta também. Aqui. Para cá. Traz para cá. Vem para cá. Quer que eu baixe isso aí? Tá bom. Eu sou da amada igreja com gloriosa paz do Senhor, amém? É motivo, né, de alegria, né, que está aqui junto com os irmãos, né, para louvar e benzer teu santo nome, porque ele é grande. Ele é digno de toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Tá bom? Eu vou louvar o Senhor com o hino 291 da harpa. Peço aos irmãos que não reparem, né, porque a gente fica um pouco nervosa, né, primeira vez, né, mas Deus vai dar força. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, com um brema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Dessa glória do céu, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar meu perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória hei de ter.
proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia, Jesus. Eu agradeço aí com a oportunidade em nome de Jesus. Tamo junto. Que benção, né? Vamos continuar de pé. Diaconisa de Seara, vem pra cá. Isso. Tem que cantar aquela outra que eu gosto, hein? Isso. Qual é a outra que eu gosto? Eu tô tentando lembrar. Hein, minha filha? Isso. Nós vamos orar. Vamos ouvir a palavra também do Senhor nessa noite. Isso aí. E no final, vamos fazer um momento de oração, tá? Acho que vai dar tempo de ela pregar aí. 1 hora para ela pregar. Tá bom. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Deus, por tudo que nós já vimos, ouvimos, refletimos nessa noite, ó Deus, a respeito da Tua obra na nossa vida. Muito obrigado porque o Senhor já falou poderosamente aos nossos corações. E agora quero entregar a Tua filha, ó Deus, que vai ministrar a Tua palavra. Que o Senhor use, ó Deus, nessa noite. E que nossos corações estejam totalmente voltados para o Senhor. Que o Senhor fale poderosamente no coração de cada um. Use-a para a honra e a glória do Teu nome. Muito obrigado também, Senhor, pela Tua igreja que pôde ofertar, dizimar nessa noite. Que o Teu nome seja glorificado na vida de cada um de nós. O Senhor venha acrescentar na vida de cada um de nós para a Tua honra e Tua glória. Fica conosco, fala através da Tua filha. Oramos em um nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja? Nós vamos estar hoje meditando na palavra de 1 Timóteo 3. Esse mês é mês dos, no caso, dos diáconos, né? Segundo domingo. E a gente esteve ministrando sobre essa palavra domingo passado. O que é, meu filho? E aí, nós vamos estar falando um pouquinho também dessa palavra hoje. Nessa carta, né? Que foi escrita para Timóteo. E aí nós vamos estar lendo 1 Timóteo 3. Vamos ler o capítulo todo, né? Vou ler o versículo 1 e os irmãos 2, tá bom? Vamos fazer assim. Diz assim: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Sabendo educar seus filhos, mas ser submisso com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? 6. Deve ser recém-convertido, a fim de que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. 8.
devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. As mulheres, igualmente, sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. 12. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Até aqui. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, louvado e agradecido seja o teu nome. Pai, nesta hora eu venho me colocar, Senhor Deus, à disposição tua, para que o Senhor possa falar, Senhor Deus, aos nossos corações, que nessa noite, que a sua palavra possa ser mais uma vez revelada para cada um de nós, Pai. Nos use, que o Senhor possa abençoar cada um aqui nesta noite. Em nome santo do teu Filho amado, Jesus. Amém. Podem sentar, igreja. Irmãos, quando nós lemos esse texto aqui, que é um texto muito assim atípico para nós, diáconos, nós vamos dizer assim. Mas uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava lendo aqui esse texto foi que, Timóteo, ele foi o filho da fé de Paulo. E aí, o Senhor me fez lembrar sobre, no caso, os legados, E eu queria que, enquanto eu estivesse falando nesta noite, que a gente pudesse ficar meditando. Qual vai ser o legado que eu vou deixar? E qual foi o legado que deixaram para nós? Por quê? Alguns nasceram já no lar, evangélico. Outros não, como eu não nasci no lar, evangélico. Mas houveram pessoas que não eram de dentro da minha casa, mas que foram usadas, para mim, no caso, evangelizar. E eu sei que não foi, no caso, diferente com nenhum dos, no caso, irmãos, porque mesmo aquele que, nasceu dentro de um lar, evangélico, um dia ele teve que fazer, a decisão pessoal dele junto de Cristo Jesus. E certamente Deus trouxe à memória alguém que um dia falou de Cristo para ele. Exemplos que talvez na hora pareceu que não foi nada. E depois, quando a gente vai ficando um pouco mais maduro, Deus vai trazendo na memória da gente. Em determinados momentos, Ele traz exatamente a frase ou algo que aconteceu e que a gente viveu. Então, quando eu estava lendo aqui, Paulo, quando ele começou, ali, evangelizar Timóteo, existiu uma coisa interessante. Timóteo, ele já tinha sido evangelizado, pela sua avó e pela sua mãe, porque ele acompanhava o processo delas pequeno, pequenininho, dentro de casa, ele já acompanhava já a sua avó Lloyd, acho que é Lloyd, e a sua mãe, Eunice, Então, irmãos, ali começou, o legado na vida de Timóteo. E ele nem tinha noção disso. E certa vez eu estava pensando, quando a gente não era ainda evangélico ainda lá, em casa, a mãe da minha mãe já era assembleiana. E nós éramos católicos. E eu me lembro que a minha avó, quando ela vinha uma vez ou outra aqui em casa,
eu me lembro que ela me levava lá naquela igreja presbiteriana que tinha aquela escola dominical. E eu me lembro, eu pequenininha, lá nessa linha. Irmãos, o que Deus falou comigo? Às vezes, as nossas igrejas têm muita deficiência com assim, departamento infantil. Departamento infantil parece que é uma coisa assim, eu vou lá para tomar conta das crianças para não atrapalhar o culto. Irmãos, a semente está sendo plantada ali. É igual a criança quando vai para o jardim de infância, não é? A primeira professora, alguém esquece? Não. A minha, primeira professora foi a tia Arlete, que era braba beça, que dava aula ali que era numa casa que tinha ido para lá. E eu me lembro exatamente o primeiro dia que eu entrei na sala de aula dela. Naquela época a gente entrava com 7 anos. Hoje entra com 3. O legado começa-se de uma forma, irmãos, que nós não temos noção do que nós estamos fazendo. Nós não temos noção do que nós estamos fazendo. E aí, Paulo, evangelizava Timóteo. Mas Timóteo, também por outro lado, ficava agarradinho também em Paulo. Por outro lado, Paulo viveu momentos perigosos, não é? Quando ele fazia aquelas viagens missionárias. Foi fácil para Paulo? Não. Mas Paulo, mesmo assim, levava Timóteo junto com ele. Por quê? A vida de crente não é só mar de rosa. E a gente precisa ensinar isso também. Trazendo para os nossos dias de hoje, a gente fala sobre perseguições. Mas quando a gente vive qualquer uma perseguiçãozinha, a gente fica logo apavorado. E a gente esquece que tem alguém, ou alguém, ou muitos alguém, que estão olhando para cada um de nós. E nós, com certeza, nós somos exemplo de, alguém. Então, Timóteo, ele foi, evangelizado ali por Paulo. E às vezes alguém pode falar assim, mas eu não sou nem diácono, né? Você lê um texto aí que fala sobre serviço, fala sobre conduta, né? Que a pessoa tem que manejar bem sua casa. Mas aqui, antes de quando foi constituídos os diáconos, que foi lá em Atos, né? Por que foi constituídos os diáconos ali? Porque havia uma grande multidão, né? Eles estavam pregando a palavra lá, os apóstolos, pregando a palavra, né? E aí, gente, tinha uma distribuição de cesta básica. E aí começou aquele murmurinho que o povo que era de cá recebia uma cesta básica melhor do que o povo de lá, que não era daquela cidade. Né? E muitas outras coisas começaram a acontecer. Irmãos, vamos trazer para cá. Mas, existem uns textos aqui, Mateus 20, 26, né? Que lá, eu não sei se o irmão pode botar, Mateus 20, 26, fala assim, mas entre vocês não será assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros, né? Aqui eu creio que foi na hora que Maria estava lá estava na festa. Quer dizer, não foi no Novo Testamento, mas ali já era chamado pessoas para o serviço. E às vezes a gente pensa que somente o diácono é que é chamado para o serviço. Todos nós somos chamados para, no caso, serviço. A gente só precisa se colocar à disposição do, no caso, o reino. Né? E como é que eu posso me colocar, à disposição? Eu preciso ter rótulo? Eu preciso ter nome? Eu preciso?
Eu não preciso. Irmãos, mesmo que a gente não tenha cargo nenhum, se a gente soltar aquelas formiguinhas, por isso que a Bíblia diz, né? Ó, preguiçoso, vai ver com as, né, no caso das formiguinhas. A liderança já está entre elas, né? Elas já sabem quem é que vai primeiro, quem é que vai atrás, quem é que vai buscar comida, quem é que tem que voltar e colocar a comidinha lá. Assim é na casa de Deus. Deus designou cada um para uma, no caso, função. Ninguém precisa ficar preocupado com, o que eu vou fazer? Não precisa. Né? Eu sei aonde eu posso fazer e aonde eu não posso fazer. Eu sei aonde até eu poderia fazer, mas eu não devo fazer. Porque não foi designado para mim. Mas foi designado para os outros irmãos fazer. Né? Então, quando a gente lê aqui, outra coisa importante que eu vi, Paulo ficou preso, né? Muitas das vezes ficamos sozinhos, né? Com as nossas aflições. Paulo ficou sozinho lá com a sua aflição. E tem uma hora que ele fala assim, que assim, ninguém foi lá, né, visitar ele. Mas mesmo assim, ele sabia que ele ia ser, né, morto e ele precisava entregar, sabe, o legado dele. E sabia que Timóteo era a pessoa, sabe, adequada. Timóteo era fiel, né? Timóteo era o braço direito dele. E aí, a gente também precisa saber, né? Em quem que a gente deve confiar. Porque a Bíblia diz que o coração do homem, ele é enganoso. Mas o Senhor, ele mostra, né, para a gente direitinho o que tem que ser, como é que tem que ser, da forma que tem que ser. Às vezes a gente se deixa levar por 1001 coisa, ou pela sabe, emoção, ou pela vaidade, né? Ou pelo eu. Mas o Senhor, ele mostra, né, para a gente. E aí a coisa, né, flui. Assim como, né, fluiu lá em Timóteo. Então, quando eu estava lendo esse texto aqui, fica aí, pastor, uma coisa interessante. Fugiu totalmente do que eu tinha falado lá domingo. Mas eu não sei por quê. Quando o Senhor escolhe pessoas para fazer determinada função, Ele não escolhe qualquer um. Agora, também Ele não escolhe, porque eu tenho muita coisa para fazer ou porque eu tenho pouca. Ele escolhe quem tem compromisso com Ele. E a pessoa que tem fé e sabe que Ele vai capacitar. Ele sabe que de nós mesmos nós não temos condição de fazer nada, porque tudo é Ele que faz. E aí a gente se coloca na posição de, sabe, humilde. E a gente coloca sobre Ele todas as nossas ansiedades, todas as nossas dificuldades. E o Senhor que vai, né, fazendo a obra. Ele é que vai fazendo. Quem já ouviu falar sobre Paulo, né? Saulo, Paulo, né? Ele era um homem forte, ele era um homem corajoso, né? Por quê? Um homem que passou de A para Z, não foi? Quantas coisas que aquele homem viveu em termos de, né, perseguição. Mas mesmo assim, ele se, né, preocupou com as igrejas que iriam ficar, com as vãs, no caso, doutrina que já estava surgindo naquela época. Ele não se, né, no caso, acovardou, né? Eu vou, né, ficar quietinho porque vai ser melhor para mim. Quanto menos eu, né, falar, é melhor. Porque, às vezes, eu falo isso para os nossos jovens. Às vezes, eles vão andar o mundo, né? Que nós já andamos. Eles vão começar a andar o mundo. E eles vão precisar ter um posicionamento. Ele vai brigar com todo mundo? Não. Mas eu vou ter um posicionamento. E Deus vai honrar. E Deus vai fazer aquilo que tem que fazer, através da vida de cada um deles, como Ele fez através de nossas vidas. E aí, irmãos, a mudança começa
dentro da nossa casa, a gente pagando o preço. Porque às vezes a gente fala assim, é fácil, não, eu vou, sabe, seguir a Jesus. Ou então a gente pensa assim, quem sou eu para seguir Jesus? Quem sou eu para, né, ir ali na frente? Quem sou eu para isso? Quem sou eu para aquilo? Mas a gente vence todas as guerras no nome de Cristo. Não é assim por nós mesmos. O Senhor, Ele vai capacitando, Ele vai dando discernimento. Ele vai falando, está contigo a responsabilidade. Mas eu não... Está contigo a responsabilidade. O resto é comigo. Se levanta e vai. Então, irmão, quando a gente fala, sabe, legado, a gente vê que, a gente, quando lê lá, a gente vê, sabe, o legado que elas deixaram para ele foi de fé, né? Timóteo era um homem de muita fé. E a gente sabe que sem fé é impossível agradar a Deus, não é? Sem fé é impossível. Se eu não tenho fé, eu não vou crer em nada. Eu não vou, né, crer que Deus é poderoso para Ele, né, fazer da forma dele, no tempo dele, quando ele quiser. E aí eu vou ficar, né, murmurando por aquilo que eu acho que já deveria ter, né, mudado, que ainda não mudou. É no tempo dele, é da forma dele. Mas o legado que a gente tem que deixar começa dentro da nossa casa, com os nossos filhos. Os nossos filhos, tudo que a gente inculcar na cabeça deles, a Bíblia diz que ainda que ele se desvie, ele voltará. E, irmão, a gente precisa colocar fé nessa palavra. Colocar fé. Né? Porque quando nossos filhos crescem, a gente não tem como mais segurar, fica aqui na igreja comigo, né? Lá na minha casa, cada um foi para uma igreja. Né? Agora são eles e Deus. Mas o legado foi, né, passado para eles. Determinação, força, coragem, ousadia. Tem que ter fé. Tem que acreditar que Deus é poderoso para, né, fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Essas coisas a gente tem que saber inculcar. E aí a gente fala da nossa casa. Mas aí eu lembro daquele vizinho nosso, que os pais não são também evangélicos. E a gente passa para lá e para cá e vê aquelas crianças ali na rua. E a gente não tem amor por aquelas crianças. E isso é muito sério. Porque amanhã, uma coisa que, né, no caso do irmão Aquino sempre falava para a gente, quando nós subíamos o morro aqui, irmãos, trata bem essa criança, porque um dia ela pode ser o presidente da República. Como pode ser outra coisa também pior, né? Então, irmãos, está nas nossas mãos, sabe, o legado que nós vamos, né, que nós vamos deixar. Como nós vamos ser vistos lá fora. Aqui dentro é mole, porque a gente conhece todo mundo, né? Eu fiquei pensando, Senhor, eu prefiro pregar fora do que dentro, porque eu conheço todo mundo. Né? E aí o irmão vai fazer, irmã está falando para mim. Né? Mas como é que as pessoas me veem lá fora? Aqui dentro não importa. Mas lá fora. Porque aqui dentro a gente se conhece tanto, que a gente conhece os defeitos e conhece também as qualidades, né? E se eu estiver aborrecida com alguma irmã, eu só vou falar sobre os defeitos dela. Né? Mas a essência verdadeira está quando eu estou andando lá fora. Como eu vou tratar, sabe, as pessoas, como eu me dirijo, como eu trato também, claro, né, também tratar também meus irmãos dentro da igreja, né? Tudo isso. Mas lá fora eu preciso ser conhecido. Eu não posso andar lá fora como se eu não estivesse vendo nada. Como se eu não, assim, sabe, sentisse por aquela situação caótica. Eu estava vendo, teve aquele ciclone, foi ciclone o nome? Que deu lá em... foi, sabe, tornado, né?
que deu lá em Santa Catarina, Paraná. Um casalzinho, eu não sei se alguém viu, eu estava vendo de manhã, não sei se foi ontem ou hoje, até falei com a Mauri de manhã. A única casa, o tornado derrubou casas enormes, destruiu a cidade. Mas uma casa que era de madeira, que tinha um casal que era de idoso dentro, essa casa não caiu. Irmãos, ela disse assim, na hora eu só peguei a Bíblia e falei, Senhor, o Senhor sempre cuidou da gente. E aí mostrou a cidade destruída, em volta, tudo destruído, e o carro do marido, que era uma caminhonetezinha velha, e a casinha deles lá no mesmo lugar. Então, irmãos, às vezes, nós temos medo de fazer o que tem que ser feito. O legado é difícil, porque você, muitas das vezes, você vai lidar com assim, famílias que têm um pai, sabe, drogado. E é difícil você, né, chegar para aquela criança, você, entendeu? Mas você precisa ter coragem para você fazer. Porque a gente confia que Deus colocou em nós. Deus já colocou em cada um de nós o dom para a gente exercer. Deus já colocou. Ninguém vai dormir hoje, amanhã acordou com dom. Não, cada um já tem. É só a gente fazer. Às vezes nossos filhos falam assim para a gente, mas eu não sei por que você vai no velório se você nem conhece a pessoa que morreu. Mas eu não estou indo lá por causa daquele que já morreu. Eu estou indo por aquele que ainda está vivo. É custoso? É custoso. Às vezes você larga a mão do trabalho. Você ainda trabalha por conta própria. Mas se eu não trabalhar, eu não ganho nada. E aí você tem que colocar na mão. Oh, meu Deus, hoje que eu tinha que fazer isso, eu não vou conseguir. E não é também diferente para nenhum de vocês, né? Que às vezes é aquele dia que tem uma reunião no colégio, ou tem outra coisa para fazer, ou tem um bolo para poder entregar, né? Não, irmã Elza? Tem alguma coisa importante que eu tenho que fazer hoje, mas opa! Aconteceu algo aqui que eu tenho que me ligar. Então, o que é mais importante? As minhas coisas planejadas ou aquilo que o Senhor determinou para que seja feito? Paulo, até na última hora, quando ele sabia que ele ia ser morto, ele escreveu a cartinha e ensinou Timóteo, vai nas igrejas, faz assim, 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 divulga esse evangelho. Faz do jeito que jeito que tem que ser feito. Nós sabemos o jeito que tem que ser feito. E às vezes a gente está sentado, acomodado, né? Olhando um para o outro e falando assim, procurando desculpa, né? Mas a desculpa está em nós mesmos. Porque nós estamos acomodadinhos, né? Aqui dentro. O legado que a gente recebeu, porque eu tenho o privilégio de, se eu for lembrar de quantas pessoas que eu posso falar que me assim, sabe, ensinou. E eu vou falar um negócio, irmã Ruth. Quando nós começamos a igreja aqui, eu lembro que um dia, num domingo à noite, me botaram para dirigir um culto aqui. Irmã, eu nem falava. Eu nem falava, aquilo foi um terror. Né, irmã Ruth? E aí? O que a gente faz? Desiste ou a gente persiste? Irmãos, que Deus possa abençoar cada um de vocês e que a gente possa pensar qual foi o legado que deixaram para mim. Né? Se eu for pensar, eu penso na minha mãe, o legado de fé. Que a minha mãe, quando era, mesmo a minha mãe católica, ela falava, eu tenho muita fé. E nós fomos criados assim. Eu tenho muita fé. E depois a gente conhecemos o dono da fé. Então, foi melhor ainda. Por quê? O que era impossível, a gente viu que era possível. A gente viu que era possível. Irmãos, tudo é possível para os que crê. Se a gente crê que aqui vai haver transformação,
mudança, que esse morro vai descer, que ele vai encontrar refúgio aqui na igreja, que nós vamos estar preparados para fazer isso, vai acontecer. Olha, tem uma mentoria que o pessoal faz muito, que é sobre prosperidade. Porque isso aí, todo mundo gosta, né? E aí eu lembro que o pessoal falava assim, se você pensa de ter um carro, você vai pegar uma chave, você vai começar a andar com essa chave na mão, como se aquela ali fosse a chave do seu carro. Irmãos, o que eu estou fazendo? Eu estou acreditando que eu, mesmo sem ter condição, um dia eu vou ter um carro. Irmãos, é a mesma coisa quando eu creio em Jesus. Eu sei que muitas coisas eu não podia. E muitas coisas eu não posso. Mas no nome de Jesus eu sei que é possível. E Ele vai fazer. Ele vai fazer. O Senhor tira a gente daqui, coloca lá. É para a glória dEle. E a gente tem que ficar livre, tá, irmãos? Porque eu sei assim, eu sempre fiquei aqui na igreja. Nunca tive vontade de ir para outra igreja. Mas nós somos livres. Não é? Nós estamos na quê? Dispensação do Senhor. E quando a gente fica livre, aí as coisas começam a fluir na nossa vida. As coisas fluem. E a gente atrai também pessoas. Tá, irmãos? Então, que a gente possa saber que Deus ele vai usar cada um de nós. E se a gente for falar em diáconos, em servos, né? O que nós precisamos, como Paulo precisou lá naquela época lá, ele precisava de ter um braço forte, de ter um braço na direita. E assim não é diferente com as nossas igrejas hoje. Sabe, os pastores precisam de braço forte. Braço com que eles possam contar. Né? É difícil, muitas das vezes? É, porque a gente, às vezes, nós temos problema com o nosso marido em casa, né? A gente convive há tantos anos, ele fala uma coisa, a gente fala outra, né? Mas não é impossível, porque a gente pensa na obra do Senhor. A obra, ela não pode ser aniquilada, porque eu fiquei aborrecidinha ou porque eu não gostei de determinada coisa. Irmãos, a gente contamina os outros sem falar, que é pior. Então, a gente precisa de braço forte, precisa de liderança, precisa de exemplo de fidelidade. Né? Essa é fidelidade. Quando fala em fidelidade, só pensa de marido trair mulher. Não, irmãos. Fidelidade vai muito além disso. É fidelidade de quê? Né? Relacionamento. Né? Fidelidade de, assim, sabe, amizade, irmandade. Né? A gente vê, sabe, os maçons lá e as outras religiões aí, os outros, né, que nem são religião, a irmandade. Onde eles se encontram, tem aquele sinal e um faz tudo pelo outro. Precisamos, irmãos, estar, sabe, unidos assim. O que pegar para mim, tem que pegar para todo mundo. O que pegar para nós, no caso a irmã Sheila, tem que pegar para todo mundo. Não existe divisão, porque nós servimos ao mesmo corpo. O cabeça é Cristo. Não existe divisão. Eu às vezes falo assim, eu quero fazer um bazar, mas eu vendo, Sônia? Nada. Eu detesto venda. Quem é que vai encabeçar o bazar? Uma Sônia. Entenderam, irmão? Não é porque a irmã deu a ideia, a irmã vai ter que fazer. Porque a ideia a irmã deu. Então isso causa o quê? Rivalidade. E aí a obra não anda. Porque quem tem o dom para fazer, ele está barganhando comigo. E aí a gente está brigando dentro das igrejas. Quem é que tem mais poder, quem é que pode mais, quem é que fala mais, quem é que não, né? Nós estamos perdendo tempo. E isso não é, no caso, legado, né? Então, precisamos ter exemplo de fidelidade. A vida de Timóteo é um exemplo de dedicação, fé e serviço, destacando a importância na mentoria e da preparação de novos líderes na obra cristã.
nós só vamos conseguir formar novos líderes. E não é, eu estou velha, eu vou deixar só os jovens trabalhar. Os jovens têm que aprender conosco. Mas eu tenho que estar pronto para poder ensinar. Porque o que eu vou ensinar para eles? E eles têm que ser humildes para aprender. Porque um dia nós fomos ensinados também. Né? E o que nós, no caso, adquirimos primeiramente através da fé. Né? E aí, irmão, Zé, tá com aquele louvor? Eu queria só que a gente, enquanto estivesse tocando o louvor, que a gente pudesse meditar, né? Qual é, sabe, o legado que foi, né, deixado para cada um de nós? E o que eu quero deixar? Não só para os meus filhos, mas para os meus vizinhos, para, né, os meus irmãos, aqueles que estão, sabe, chegando na igreja, como eles estão me vendo? Como é que aquelas pessoas de fora estão me vendo? Aquela pessoa que quando eu chego no trabalho todo dia e saio do trabalho, como eles estão me vendo? O que eu estou oferecendo para eles de forma de vida, né, cristã? O que eu estou oferecendo para eles? Né? Então, que Deus, né, possa abençoar os irmãos nessa noite. E perdoe se eu não falei o que, sabe, os irmãos, sabe, esperavam. Acho que Deus possa abençoar os irmãos, tá? Zé vai botar o louvor? Sim, pode. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. E é por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Preparando o caminho, direitando as veredas, cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresça. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. E é por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e ele virá.
Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Qual o legado que você vai deixar, né? Não sei se você já observou, se o Evangelho chegou até você, foi através do Espírito Santo, mas pela instrumentalidade do apóstolo Paulo. Ásia, o Evangelho chega na Europa na América, na América, Brasil. Qual o legado que a gente vai deixar, né? E esse louvor, irmãos, a gente está preparando ele para cantar no Ministério Louvor. A gente já cantou ele umas 3 vezes. Está mais do que preparado. É só a gente cantar. Mas é interessante, né? É ele, por ele, que eu estou o quê? Ei. Aí o pastor Silas Malafaia pegou uma vez, ele falou assim, você que está me assistindo aqui, você que está aqui, você está se gastando? Olha, porque o legado que a gente vê no apóstolo Paulo é o apóstolo Paulo se doar tão doado, se entregar tão entregue, ao ponto de não se importar com a morte. E aí a gente tem que cantar esse louvor. Eu fiquei olhando o pastor Silas Malafaia, ele falou assim, será que a gente está fazendo isso mesmo? Mas a gente tem que fazer isso mesmo. A gente não pode deixar de deixar esse legado, porque as pessoas estão olhando para nós, né? E o que é que nós estamos sendo espelhos para elas? O que é que elas estão vendo em nós? Ele virá com a sua recompensa, mas eu estou gastando a minha vida com amor, com alegria. Aí tem hora que a gente geme, tem hora que a gente chora, tem hora que a gente quer desistir, tem hora que a gente quer largar tudo, e aí a gente tem que cantar esse louvor. Cantar esse louvor, talvez, às vezes, a gente não esteja chegando nesse legado. Mas talvez a gente precise cantar para a gente mesmo. Vem cá, o que Deus fez por mim? O Deus que nós conhecemos, que nós professamos, entregou o que Ele tinha de melhor. Não foi qualquer um, Ele entregou seu próprio filho, seu único filho. Jesus abriu mão da sua glória e se entregou no meu e no teu lugar. E aí a gente precisa se gastar. A gente se gasta como? Para Ele, por meio dEle, para a glória dEle. Falando com Ele, orando, lendo a sua palavra, vivendo o Evangelho, deixando o legado dentro de casa. Quando a gente for, né, me permita citar, eu sei que está ali o José Carlos com dificuldade no joelho, mas eu lembro da irmã Denilda chegando nesse lugar, com o joelho tão inchado. Eu falei, irmã, fica em casa. Não, pastor, o joelho dói, mas a gente vem. Não é isso? E a gente, às vezes, né, eu estou vendo o José Carlos ali com uma dificuldade. Pastor, eu vim, porque senão daqui a pouco eu vou me desviar. Ele ainda brincou assim, né? Eu falei, está repreendido isso aí. Eu vou me desviar, mas é que está doendo muito, pastor. A semana toda aí o joelho. E a gente tem que se gastar, irmão. A gente tem que se gastar. Eu estava conversando com o irmão lá hoje, o irmão com 3 hérnias de disco. E o médico já falou para ele assim, você precisa ser aposentado. Ele, eu não quero. Sabe o que ele estava fazendo no horário do almoço dele? Ensaiando a cantata de Natal do quartel. Aí, ensaia como? Sentado? Não, com o violão em pé que assim. Aí ele falou assim para mim assim hoje, eu tô com a minha dor hoje no nível 2. Depois que terminar o ensaio, nível 4. Se eu chegar em casa hoje à noite, provavelmente vai chegar nível 8. De dor na coluna por 3 hérnias de disco. O médico falou para ele assim, você tem que se aposentar. Ele, eu não vou me aposentar. E a gente tem que se gastar. Eu lembrei dele agora. Aí a gente fala assim, né? Por ele. Não para mim, não para a igreja, não para a denominação.
A igreja não te salva, a igreja não te salvou, eu não te salvo, eu não levo você a lugar nenhum. Quem te leva é o Senhor. Quem te fez tudo é o Senhor. A gente precisa fazer como o apóstolo Paulo fez, como Timóteo, como outros que deixaram esse legado para nós, né? Por ele, para ele que eu estou o quê? Gastando. Oh, meu Deus. Ai, que verdade é essa aí? Essa é verdade. Eu creio na minha vida e na tua vida que isso é verdade. Estou gastando a minha vida por meio para ele, para a honra e a glória dele. Vamos orar, encerrar, porque já ouvimos a voz de Deus e vamos para o nosso lar. Alguém tem algum pedido especial aqui nessa noite? Queira vir aqui à frente para a gente estar orando? Rapidinho, irmã Daniela, vem para cá, irmã Daniela vai estar orando também. Tem alguém? Se não tem, eu vou orar. Hein? A irmã Daniela vai estar orando em nome de Jesus. Nós precisamos, irmãos, sábado nós estaremos aqui, nosso aniversário. Ore então pela nossa igreja, ore pelo nosso aniversário. E logo após também estarei orando, encerrando também o momento do culto. Senhor, Deus Pai amado, querido, estamos aqui na Tua presença, Pai, nessa noite, reunidos, Senhor, em um só propósito. Senhor, queremos entregar nossa vida nas Tuas mãos, nossa casa, nossa família, o ministério de cada um. Senhor, obrigada, Senhor, pela ministração que a nossa irmã Jaciara, Senhor, pregou aqui nessa noite. Pai, que a gente venha, meu Pai, meditar em cada palavra, Senhor. Amém, Jesus. Que venha ser, Senhor, também um refrigério em nossos corações, para que a gente, meu Pai, venha fazer, Pai, a Tua obra com amor. Senhor, abençoe também o ministério infantil, Senhor, que realmente, Pai, é um ministério carente, que precisa, Pai, de pessoas, Senhor. Porque as nossas crianças, Deus, são realmente as sementes de amanhã. Então, Senhor, nós queremos te agradecer. Senhor, abençoe os membros da nossa igreja, abençoe também os visitantes, abençoe os enfermos, abençoe aquelas pessoas que não puderam vir hoje, Senhor, mas que por algum motivo, Senhor, abençoe todos que estão aqui, que o Senhor, meu Pai, possa nos guardar, Senhor, no nosso caminho para casa, e que o Senhor seja com cada um de nós, Senhor. Pai, que o Senhor possa, meu Pai, derramar bênçãos sem medidas na vida, Senhor, de cada um de nós e também daquelas pessoas, Pai, que estão lá fora, Senhor, sofrendo, Senhor, precisando te conhecer. Aquelas, Senhor, que também, ó Pai, estão afastadas da Tua casa, Senhor. Pai, nós te pedimos, Senhor, nessa noite, que o Senhor possa abençoar cada uma dessas pessoas e dê força, Senhor, para que essas pessoas voltem para a Tua casa, Senhor. Renova, Senhor, o amor de cada uma delas, Senhor. Se elas perderam, Senhor, por algum motivo elas se afastaram, Senhor. Pai, abençoe a nossa igreja, cada departamento, o nosso pastor, a família e cada um, Senhor, dos membros também, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer e louvar o nome do Senhor. Amém. Muito obrigado, Deus, por essa noite. Nós agradecemos pela Tua palavra, lida e ministrada nessa noite. Pedimos que o Senhor nos leve debaixo das Tuas mãos. O Senhor nos dê uma noite de bênção e de paz. E que sábado, Senhor, estejamos aqui com alegria, Senhor, para celebrarmos mais um ano de vida da Tua igreja. Muito obrigado pela nossa igreja, Senhor. Muito obrigado por cada irmão que faz parte deste lugar, faz parte desta congregação. Que o Senhor venha, ó Deus, ministrar no coração de cada um a Tua bênção e a Tua paz. Leve-nos em paz debaixo das Tuas mãos e receba todo louvor, toda adoração em um nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meus amados.